nosso projeto, ele é embasado em alguns dados que a gente retirou de uma base de dados que contém as características de todos os acidentes que ocorreram nos Estados Unidos. Esses dados contidos nessa base mostram os acidentes e as características sobre eles. Contudo, a gente fez um filtro e pegamos apenas os acidentes que ocorreram no ano de 2019. Esses acidentes eles são marcados com valores entre 1 e 4, sendo 1 o seu impacto pequeno no trânsito e 4 um impacto bem maior. Nosso principal objetivo é identificar o que intensifica ou impacta nesses acidentes, ou seja, quais variáveis contribuíram para que o acidente ocorresse e já que esse acidente ocorreu, quais das nossas variáveis intensificaram a gravidade desse acidente. Bom, nesse projeto, nós analisamos as variáveis seguintes aqui. Então, nós temos desde a gravidade, começando com o início do acidente, fim do acidente, a distância afetada, a cidade, município e estado que aconteceu o acidente, a temperatura do vento, percentual umidade, pressão atmosférica, distância, visibilidade, velocidade do vento, a chuva, a precipitação, condição climática, e aí as flags aqui também. Se tinha lombada, se tinha cruzamento, sinalização aguarde, junção, se a rua era sem saída, se havia flag de placa de ferrovia, sinalização de pare, tartaruga, semáforo e retorno. Bom, nesse slide aqui, nós temos a frequência dos acidentes durante o ano. A nossa base ela foi estudada durante o ano de 2019. Então, nós pegamos todos os acidentes que aconteceram nos Estados Unidos durante o ano de 2019 e aqui a representação de cada estado, da frequência de acidentes por cada estado do país. E esses acidentes aqui eles serão analisados de acordo com as variáveis que foram estudadas nesse projeto. Bom, aqui temos uma tabela de frequência com a gravidade dos acidentes. O que a gente consegue perceber nela é que temos muitos acidentes do tipo 2, menos do 3 e do 4. Curiosamente, parece que temos um pouco mais do 3 do que do 4, só que ele ainda se encontra na margem de erro. Bom, nesse gráfico a gente consegue ver a quantidade de acidentes que temos em cada mês. Tá? A gente consegue perceber que no final do ano tem mais acidentes do que no resto do ano, o que faz sentido que por ser nos Estados Unidos, no final do ano tem ação de graças, tem os feriados, tem o Natal inclusive em dezembro. Curiosamente, em novembro ele tem uma baita queda de acidentes. Já nesse gráfico, a gente consegue ver que a gente consegue separar a gravidade dos acidentes, ele é bem parecido com o anterior. A gente consegue ver que o padrão ele se mantém em outubro e dezembro. Em outubro e dezembro, que ele aumenta a quantidade de acidentes. E em novembro tem aquela queda em ambos também. Uma coisa que a gente consegue perceber é que a partir de maio começa a ter uma queda nos acidentes do tipo 3 e 4. Para analisarmos o impacto das variáveis climáticas na gravidade dos acidentes ocorridos, nós fizemos um gráfico de correlação, onde nós podemos perceber que o impacto não é tão grande quanto imaginávamos, né? O que teve maior impacto foi o percentual de umidade com apenas 0,09, o que não é muito alto. Analisando mais a fundo, nós vimos que o impacto da chuva também não é algo que impacta na gravidade dos acidentes, né? Todos os números aqui ficaram na mesma margem, mostrando que isso não impacta diretamente na gravidade. Analisando agora o impacto da visibilidade da estrada nessa gravidade, nós podemos perceber que quanto maior é essa visibilidade, maior é o grau de gravidade desses acidentes, principalmente os acidentes de gravidade 3. Em contrapartida, quanto menor é essa visibilidade, maior são os acidentes de gravidade 2. Porém, é bom lembrar que na nossa base tem mais acidentes abaixo de 25 km do que acima de 25 km. Fizemos também uma análise
da distribuição dos acidentes de acordo com o período do dia. Então, nós separamos o dia na madrugada, manhã, tarde e noite e analisamos como a gravidade do acidente se comportava de acordo com cada momento do dia. E nisso podemos observar que na madrugada e na noite, os acidentes de maior gravidade, 3 e 4, são mais frequentes do que durante a manhã e a tarde, principalmente durante a madrugada. Bom, para conseguir fazer os modelos de machine learning, a gente removeu os valores nulos, deixamos algumas colunas dummies, que seriam como se fossem booleanas, ou seja, por exemplo, a gente deixou a coluna condição climática booleana. Por exemplo, quando a gente criou colunas como é frio ou está frio, está ventando ou está calor, e ela se torna booleana, tendo um true ou um lá, né? A gente removeu algumas colunas necessárias, como por exemplo o timestamp e o estado em que ocorreu. A gente normalizou as features e também aplicou um balanceamento da base chamado Smooth, que ele é parecido com o KNN, ele criou novas observações próximas às observações minoritárias, por proximidade mesmo. Tá? Bom, o que a gente teve com os modelos, né? A gente conseguiu ver que o melhor modelo de todos foi a árvore de decisão, porém a gente consegue ver também que ele está overfitado, tá? Esse gráfico ele nos mostra a acurácia de cada modelo nos dados de teste e dados de treino. A gente vê que a árvore de decisão ficou um pouco overfitada por ter sido melhor nos dados de treino. A rede neural, ela foi de todas a que foi mais estável e das estáveis foi a melhor. Então, se você busca qualidade, talvez fosse ideal pegar a de decisão. Agora, se você busca constância, rede neural seria o caso. Concluindo, nós podemos observar que a nossa hipótese inicial de que as variáveis climáticas teriam um grande impacto na gravidade do acidente não se provou verdadeira. No entanto, a gente observa que essas variáveis impactam na quantidade de acidentes como um todo. Já a hipótese de que a sinalização da estrada poderia influenciar na quantidade de acidentes se provou verdadeira, como a gente observa na análise de acidentes em estradas sem semáforo. Um imprevisto, né, um insight que a gente obteve desse estudo, foi justamente de que o horário do dia se mostrou bastante relevante na gravidade dos acidentes, que é uma hipótese que não havíamos levantado inicialmente.